Alô pessoal, mais um vídeo no canal e já tem jogo do Flamengo novamente, nesse sábado contra o Sport, e para esse duelo o técnico Felipe Luiz terá que fazer mudanças em seu time titular e a gente vai trazer aqui quais mudanças são. Tem jogador que será poupado, tem jogador que retorna após cumprir suspensão na competição. Será que vai jogar? Vou dar um spoiler, Pulgar, por exemplo, será que ele joga? A gente vai trazer essas informações. Carrascal também está voltando. E tem também recorde de receita anual no Flamengo, hein? O Flamengo divulgou as demonstrações financeiras e destrinchou os valores pagos nas contratações de Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal, e tem também valores das vendas. Tudo bem detalhado e a gente vai trazer no vídeo de agora. Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema para completar. Renovação de Rossi no Flamengo. Se fala também do Flamengo. Pedro joga ou não a final da Libertadores da América, partida marcada para 29 de novembro. Quero te atualizar também sobre os preços das passagens aéreas para Lima, que explodiram depois da confirmação de Flamengo e Palmeiras como os finalistas. E a pressa no rubro-negro pela renovação de contrato de Felipe Luiz. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativa o sino, compartilhe o vídeo, hype o vídeo, isso é importante também, tá? Então vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais, conto com a sua colaboração. E se quiser fazer aquela fezinha, já sabe, é no site da KTO. Vamos lá, pessoal, vamos para as informações. Eu vou começar falando da demonstração financeira divulgada pelo Flamengo na última sexta-feira, dia 31 de outubro. E nesse documento o Flamengo detalhou os valores pagos nas contratações. Vou começar com o Samuel Lino. Ele custou no total 195,1 milhões de reais ao Flamengo, que foram divididos da seguinte forma: 183 milhões de reais pelos direitos federativos e luvas e 11,9 milhões de reais em intermediação. Já Carrascal foi comprado junto ao Dinamo, lá da Rússia, por 107 milhões de reais, sendo 94,2 milhões de reais em direitos federativos e 12,8 milhões de reais em intermediação. Quando a gente fala em intermediação, só para resumir para vocês aí, é empresário, ponto, beleza? Além disso, o Flamengo também pagou 19,7 milhões em luvas na renovação de Pulgar, 13,5 milhões na renovação de Varela e 15,25 milhões na do Gerson, que hoje está no Zenit, inclusive. Lembrando que ele foi vendido por 160 milhões de reais. O Wesley também, quando ele renovou o contrato dele, recebeu um valor de 6,4 milhões de reais. E logo depois ele foi vendido à Roma por 154 milhões de reais. Já em relação às outras vendas de atleta, o Flamengo bateu recorde, chegando a 511 milhões de reais, tá? Um crescimento de 427% em relação à temporada passada. Os valores foram de 43,6 milhões por Fabrício Bruno ao Cruzeiro, 304 mil por Santos, goleiro Santos, ao Fortaleza, nossa, péssima negociação essa, 158,4 milhões por Gerson ao Zenit, 90,7 milhões de reais por Alcaraz ao Everton, 154 milhões Wesley à Roma, 51 milhões de reais Matheus Gonçalves ao Al-Ahly e mais 1 milhão do Dinamo de Kiev pelo Shola, atacante que foi vendido também pelo Flamengo. E para finalizar aí esse assunto de demonstração financeira, o Flamengo estabeleceu um novo recorde para a receita anual de um clube brasileiro, faltando 3 meses para o fim do ano. O rubro-negro chegou a 1,5 bilhão de receita, tá? E a receita recorrente é de 1,05 bilhão, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. Resumo da ópera, para vocês que não gostam de número, nem entendem nada de número, o Flamengo está numa crescente, no ponto de vista financeiro, assustadora essa crescente. É de botar medo nos demais
clubes do Brasil. Vai ser difícil acompanhar Flamengo, vai ser difícil acompanhar Palmeiras. Isso que está acontecendo, essa polarização entre Flamengo e Palmeiras. Gente, não é coincidência. Os dois clubes, eles brigam por títulos há muito tempo. De 2017 para cá, os dois brigam por títulos. Esse ano eles estão brigando pelo Brasileiro, esse ano eles estão brigando pela Libertadores. Então, gente, não é coincidência, não é por acaso, tá bom? Vamos falar agora do provável time titular do Flamengo para pegar o Sport nesse sábado, jogo 9 horas da noite. Mais de 55 mil ingressos vendidos. A expectativa da diretoria é de pelo menos 65 mil presentes para um jogo 9 da noite, repito, 9 da noite, no Rio de Janeiro, que está vivendo um caos no ponto de vista da segurança. Quem acompanhou aí os noticiários, quem não mora no Rio, é óbvio que quem mora no Rio foi extremamente afetado por conta disso. Aulas foram pausadas, foram canceladas, enfim, muita gente não foi trabalhar. Gente, tá o caos nos últimos dias no Rio de Janeiro. E a torcida do Flamengo colocar mais de 55 mil pessoas num jogo sábado à noite, 9 da noite no Maracanã, olha, é para bater palma. E tem gente que diz que a torcida do Flamengo é modinha. Eu vi lá contra o Racing, quando todo mundo ficava falando assim, a torcida do Racing vai calar. Gente, em vários momentos, pelo menos na transmissão, só ouvi a torcida do Flamengo. É para bater palma. Mas, falando de campo e bola, o técnico Felipe Luiz será forçado a fazer mudança no time titular. Lembrando, o Flamengo terá uma sequência muito forte aí, até a final da Libertadores. Tem que fazer esse gerenciamento aí na escalação mesmo. O próximo jogo é quarta, contra o São Paulo na Vila Belmiro. Sim, vai ser na Vila Belmiro, não será no Morumbi. Léo Ortiz, que jogou na base de muito sacrifício contra o Racing, vai ser preservado. Alexandre, lateral esquerdo, é outro que precisa ter uma cautela com ele, um gerenciamento, para poder não forçar esse jogador que tem um histórico de lesão muscular. Provavelmente vai ser preservado também. E o Jorginho saiu com desconforto muscular contra o Racing. Embora não tenha lesão, mas deve ser poupado também. As boas notícias são o retorno de Carrascal e Pulgar. Mas o Pulgar também deve ser, entre aspas, preservado pela sequência de jogos que ele enfrentou pós-retorno de lesão. Então você faz esse gerenciamento aí na hora de escalar o jogador. E mesmo assim, olha o time do Flamengo, o provável Flamengo para pegar o Sport. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Carrascal. Gente, assim, vou ser muito sincero, tá? Mesmo se o Arrascaeta não começar, o Flamengo tem a obrigação de ganhar o Sport. E eu gostei muito do discurso do Felipe Luiz pós-classificação em cima do Racing, quando ele pediu o apoio da torcida para recuperar o moral de alguns jogadores que chegaram e não estão conseguindo render, que estão com a etiquetinha do valor ali. É o caso do Samuel Lino. Esse provavelmente vai ser titular contra o Sport, não vive um bom momento, muita gente pegando no pé. Chegou a hora de você, torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã, abraçar, porque o Flamengo tem que fazer de tudo para recuperar o bom futebol de todos, até a final da Libertadores. Chegou o momento da torcida abraçar a causa. O Arrascaeta fez postagem, pediu apoio, falando que é um momento de sintonia. Felipe Luiz também vem fazendo isso e eu vou fazer isso aqui no canal. Sei que pouca gente vai me assistir perto desses caras aí, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai afetando, digamos assim, muitas pessoas que podem ir ao Maracanã. Então você que vai ao Maracanã, na boa, vá para apoiar e abrace o time, apoie até o fim, porque esse apoio vai ser extremamente importante para o Flamengo brigar por esses títulos do Brasileiro e da Libertadores. Valeu, galera, tamo junto e fui! Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro.
Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatar. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente vai falar agora sobre o Flamengo, que decidiu apressar o passo para a renovação de contrato de Felipe Luiz, especialmente depois da classificação para a final da Libertadores da América. Se dependesse da diretoria do Flamengo, Felipe Luiz já teria renovado esse contrato antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Era o Felipe Luiz quem vinha adiando as negociações. O treinador resolveu abrir negociações e está disposto a fechar, mas em condições bem superiores à do atual contrato. Felipe Luiz ganha 300 mil reais por mês, mesmo salário que ele havia recebido quando foi promovido do sub-20 para o time principal. Durante esse período de um ano, o Flamengo tentou dar reajustes salariais ao Felipe Luiz, que disse que não. Vamos conversar no momento certo em relação à renovação. Porque a informação que eu tenho é de que hoje o Felipe Luiz pede algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Flamengo fez uma contraproposta e pretende fechar esse acordo antes da grande decisão contra o Palmeiras. Importante registrar que Palmeiras e Flamengo disputam o título da Libertadores e também o título do Campeonato Brasileiro. Se algum dos dois vencer as duas taças, vai ficar grandão. Mas se houver o caso de algum dos times perder os 2 títulos, certamente o treinador desse clube vai ser alvo de muitos protestos. A preocupação do Flamengo em relação à renovação do contrato do Felipe Luiz se dá por conta de um provável assédio de times do exterior. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer: Felipe Luiz merece essa renovação de contrato, você faria ela antes ou depois da atual temporada? Quero falar agora sobre passagens aéreas para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores da América. Você sabe que Flamengo e Palmeiras se enfrentam por lá no dia 29 de novembro. E dá para dizer que as passagens aéreas, a partir da confirmação desse jogo, explodiram. Se você está em São Paulo e quiser comprar uma passagem aérea agora, vai gastar entre 5.500 e 7.000 reais. Se você está no Rio de Janeiro, vai gastar ainda mais, de 7.000 a 9.000 reais. E é natural que esses valores vão aumentando com o passar dos dias, até porque mais gente vai comprando, vão sobrando menos entradas e esses valores vão subindo. Só para registrar, um ano atrás, sem que houvesse uma final de Libertadores, os preços equivaliam a quase 100% menos. Ou seja, você poderia comprar passagens aéreas para a capital peruana pela metade do valor. Importante registrar que quem for à capital peruana ainda vai ter gastos com hospedagem, alimentação e também com os ingressos. Só para completar, o presidente da CBF, o Samir Schaut, com a confirmação de 2 brasileiros na decisão, chegou a afirmar que vai batalhar para que a final aconteça no Brasil. A Conmebol segue batendo na tecla de que não há nenhuma possibilidade de mudança do palco do jogo. Quero falar agora sobre Pedro. O centroavante e artilheiro do Flamengo tem chance de disputar a final da Libertadores da América. Ainda resta quase um mês, praticamente um mês, né? Mas não dá para cravar a presença do Pedro. Existe muita cautela e cuidado do Pedro em relação a esse processo de recuperação. Assim que ele sofreu uma fratura no antebraço direito, o Pedro deixou bem claro que não voltaria a jogar enquanto não tivesse
a fratura consolidada. Ele tem muita preocupação de voltar de forma precoce e acabar prejudicando, por exemplo, o seu braço. Nesse momento, inclusive, o braço está todo imobilizado e ele tem feito trabalhos físicos bem leves, apenas nos membros inferiores, bicicleta e alguma coisa na academia, mexendo apenas com as pernas. A tendência é que ele passe por um raio-x entre 2 e 3 semanas para avaliar a consolidação dessa fratura. E é a partir do exame desse raio-x que o Flamengo vai saber se terá ou não condição de contar com o seu camisa 9 e artilheiro. Importante registrar que, pela tabela, o Flamengo faz mais 6 jogos daqui até a final da Libertadores. Os jogos marcados contra Sport em casa, São Paulo fora, Santos em casa, Sport fora, Fluminense fora e Red Bull Bragantino em casa. Saideira sobre o Fla, mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado contra o Sport no Maracanã. O André Barros, Nicola, quem é favorito na final da Libertadores, na sua opinião? Saudações rubro-negras. André, eu detesto ficar em cima do muro. Detesto. Mas, cara, eu vejo muito equilíbrio entre esses dois times, mas muito mesmo. O Flamengo venceu recentemente o Palmeiras, num jogo em que, para mim, o Palmeiras foi melhor e com erro de arbitragem. Mas acho que isso também zera. Eu vejo um 50-50 muito forte, assim, tá? É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo importante aqui no canal. Beleza? Informações do Mengão para você se manter sempre atualizado. Jorge Nicola trazendo as informações aí do Rubro Negro. Gostaria de pedir a você, na humildade e na moral, fortalece com um like, se inscreva no canal. Logo em seguida, ative o sino das notificações. Fica um botão aqui embaixo, aqui, beleza? É de graça. Você ajuda demais, abençoa demais a nossa plataforma aqui no crescimento. Fechou? Fortalece com like, pessoal. Comente muito aqui embaixo, deixando a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Voltaremos mais tarde com mais informações do Mengão. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa. Fui.